Tudo pronto pro vídeo de hoje? Bora lá! Puxa uma cadeira e vamos conversar. Qual que é a temática de hoje? A temática de hoje é a loucura. E falando de loucura, quem nunca teve os seus momentos de loucura? Mas o que é a loucura em si? A loucura, será que é o momento que alguém surta? É um momento de raiva, é um momento de ódio, um momento de explosão? É um momento que mal sabemos definir o que de fato é? E quem que pode definir o que é loucura hoje? Então hoje vamos falar aí sobre hospitais psiquiátricos e o que é a reforma psiquiátrica, o que é essa luta antimanicomial trouxe aí de mudança no Brasil, no mundo, e como que está o cenário atual, o que ainda podemos fazer aí dentro do que temos. Desde 1970 e até mesmo antes, o Brasil vem passando por algumas transformações e foram datas que fixaram momentos importantes. Na década de 70, por exemplo, quando o mundo estava passando por uma reforma, na Europa já se aplicava essas reformas, no Brasil a gente ainda estava vivendo um momento do militarismo, né? E foi nesse momento aí do regime militar em que foi levantado a proposta aí de uma reforma sanitária no Brasil, com os sanitaristas naquela época. Pulando-se aí 10 anos, na década seguinte, 1980, a gente teve a primeira conferência de saúde mental no Brasil. E foi através dessa conferência aí, logo nessa mesma década, já começou-se a trabalhar alguns temas, algumas temáticas relacionadas à saúde mental em si. Vale ressaltar que nesse período, nessa mesma década, em 1988, a gente teve aí o marco da saúde pública no Brasil, que foi a instituição aí do Sistema Único de Saúde. Um pouquinho antes, em 1987, houve a criação do primeiro CAPS brasileiro. Isso mesmo, esse CAPS ele ficava na cidade de Santos, em São Paulo, e foi através dele aí que houve a inspiração para a criação de outros CAPs, RAPs, que foi iniciado a partir de 1990, que de uma forma mais abrangente, esparramadas pelo Brasil todo. E também ocorreu na mesma época a segunda conferência de saúde mental no Brasil. Pulando um pouquinho mais para frente, em 2001 foi criado aí a Lei 10.216, onde que foi instituído aí as diretrizes e as premissas básicas que protege todo doente que depende aí da saúde mental. E foi através dessa lei aí que a gente começou a ter uma abertura maior para poder instituir aí a reforma que estava por vir no Brasil, para poder definir o que ficaria aberto, o que seria premissas básicas para poder seguir adiante. E foi através dessa mesma lei aí que houve-se aí a abertura geral. Em 2001 também ocorreu a terceira conferência de saúde mental. E através dela aí foram discutidas sobre as outras duas temáticas que já estavam ocorrendo aí anteriormente. Foi colocado na mesa sobre a lei, sobre as discussões e o que estaria por vir futuramente. Mas por que se fala tanto na luta antimanicomial? Por que existem manifestações anualmente aí para poder trazer essa temática? Por que existe essa defesa tão grande hoje desta luta? Quando a gente pega na história lá em 1961, existia um hospital psiquiátrico na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Era um hospital colônia. Naquela época, esse hospital abrigava 25 vezes mais do que ele suportava, do que a capacidade física dele. E um ponto importante que esse hospital ficou conhecido aí como se fosse o local que abrigou o Holocausto brasileiro. Entre 1930 e 1980, morreram-se mais de 60 mil internos deste hospital. E muitos desses, aproximadamente 70% destas vítimas, não tinham um diagnóstico fechado como doente mental. Eram pessoas excluídas, eram pessoas que não eram aceitas pela família, eram pessoas dependentes de drogas, eram diversas que hoje são conhecidas aí como os excluídos da sociedade. Então,
naquela época era um local que era simplesmente para abrigar aqueles rejeitados, que não se encaixavam dentro da sociedade. E é por causa destes exemplos que cada vez mais, quanto mais se estuda, mais se pesquisa, mais se identifica aí oportunidades que ocorreram lá atrás, barbaridades que foram feitas por uma exclusão, por não saber tratar. Então hoje já houve uma mudança imensa, gigante aí em todo esse processo. Dentro do SUS há um tratamento completamente diferente. Sim, existem oportunidades, claro, existe aí tratamentos que ainda não fazem referência ao que é predestinado aí, o que é preconizado pelo Sistema Único de Saúde. Mas em relação ao que era anteriormente, tivemos um avanço imenso. E tudo isso graças aí às implantações, às leis, diretrizes e ao próprio Sistema Único de Saúde. E é por isso que precisamos lutar sempre para poder manter este sistema funcionando gratuito, público e para a população que mais precisa neste momento.